Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 28. Isaías capítulo 28, vamos ler do versículo 5 até o versículo 20, do capítulo 28, do livro do profeta Isaías. Isaías 28, do verso 5 ao verso 20, a palavra de Deus diz: naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Porquanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra mais uma vez na Tua casa, e esta manhã, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, trazendo instrução para cada um de nós, trazendo alimento espiritual que nos sustente, palavra que não queremos apenas ouvir, mas sim entender e também praticar, colocar em prática em nossas vidas todo o ensinamento que será ministrado pelo Senhor esta manhã. Queremos Te ouvir, Pai. Não estamos aqui para ouvir homens com filosofias, nem histórias humanas, mas sim para ouvir a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca e que é o nosso verdadeiro alimento. Fala conosco, eu te peço,
entregando minha vida em tuas mãos, clamando pela unção e o poder do Espírito Santo, para que eu me torne esta manhã um instrumento do Senhor para ministrar a tua palavra e todos nós sejamos abençoados por ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, esse texto do profeta Isaías está dentro de um contexto no qual o profeta estava vivendo, no meio do povo de Deus, que nesta época já estava dividido entre a nação de Israel e a nação de Judá. Já havia essa divisão no reino de Israel. E nesta profecia, na verdade, Isaías está profetizando para o reino do norte, chamado Israel, chamado por ele aqui no capítulo 28 de Efraim. É para estes que Isaías está profetizando. E ele está falando a este povo e os exortando a respeito do seu mau procedimento. O povo estava com um procedimento cada vez pior diante de Deus, e Isaías, como profeta, estava ali alertando para que o pior não viesse a acontecer. Mas a história mostra que o desenrolar dos acontecimentos não foi nada bom. Muito pelo contrário, Israel não se voltou para Deus, apesar do alerta do profeta, apesar das profecias que chegaram àquele povo, e a palavra de Deus já não era mais considerada por aquelas pessoas. O reino do norte, o reino de Israel, foi o primeiro reino a ser dissipado completamente. Tudo porque as pessoas não mais valorizavam a palavra de Deus e não davam mais atenção ao Senhor. Ao invés disso, Israel faz uma aliança com os assírios, com um povo estranho, ao qual o Senhor proibiu esta aliança. Mas essa aliança acaba sendo finalmente desfeita e os assírios se voltam contra Israel e terminam por dominá-los completamente e dissipar o reino do norte. E é isso que a história conta para a gente. Então, esse povo a quem foi endereçada essa profecia não tinha instrução de Deus, porque não dava ouvidos à sua palavra, estava debaixo de maldição de Deus por causa de uma aliança iníqua e, como consequência, viviam longe de Deus e assim a história se desenrolou. Mas, como sempre na história, havia um remanescente. Sempre há alguns que são poucos que não se deixam contaminar. Alguns que são poucos, mas que dão atenção à palavra de Deus, que ouvem a voz do Senhor e que agem de forma diferente. Em toda a história nós vamos ver estas coisas acontecendo. Por mais que se contaminem, por mais que se expanda a iniquidade no meio do povo de Deus, há sempre um remanescente que permanece fiel. Sempre há um remanescente, e são sempre poucos, mas que permanecem na fidelidade a Deus. E a este remanescente, Isaías também está falando nessa profecia, dizendo que estes seriam preservados por Deus, guardados por Deus, apesar de todo o juízo que viria para os demais. Então este é o assunto da profecia de Isaías que nós lemos aqui essa manhã. Mas o que isso tem a ver conosco? Talvez você esteja se perguntando. Irmãos, toda a palavra de Deus ela é útil, ela é inspirada e ela serve para que a gente tire delas lições para o nosso contexto. Eu falei para você o contexto da história, mas agora vamos entender o que Deus quer falar conosco, o que Ele quer nos alertar também através dessa palavra, porque as semelhanças são muito grandes com a igreja atual, não especificamente a nossa igreja, mas a igreja, o povo que chamamos hoje de povo de Deus. Encontramos muita semelhança entre este quadro que viveu Israel e o quadro que hoje estamos vivendo na igreja. Uma situação muito parecida se apresenta aí diante de nós. Então vamos deixar que a palavra de Deus, que é a mesma, venha trazer orientação, para que a gente não cometa os mesmos erros
que cometeu Israel, o povo de Deus, naquele momento. O alerta ainda serve para nós, a profecia ainda pode ser contextualizada para falar e alertar aos nossos corações. Veja o que Isaías está dizendo. Ele vai nos mostrar esse contexto e vai trazer a solução proposta por Deus. Todas as profecias de Isaías tinham essa característica. Ele trazia a palavra do Senhor, mostrando, acusando o erro, mas também apontava para uma solução. Apontava para uma resposta de Deus que poderia transformar aquela situação. Então, se hoje a Igreja de Jesus vive dificuldades também por falta de obediência à palavra, por falta de atenção à palavra, por alianças estranhas que fazemos, a palavra de Deus continua trazendo para nós a verdade que pode nos conduzir e transformar a realidade da nossa vida. Então, vamos olhar novamente para esse texto e entender com mais detalhe o contexto e a situação que Deus está nos apresentando aqui. No versículo 5, aonde começamos, a palavra de Deus diz assim: naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para quem, irmãos? Para os restantes do seu povo. Aqui ele começa a falar deste resto, que chamamos remanescentes. A minoria que não se contamina. A minoria que permanece fiel a Deus, embora todo o resto do povo esteja contaminado. O que Deus está dizendo por Isaías, ele começa falando a este remanescente, dizendo para este que, naquele dia, no dia em que todas essas profecias, essa palavra se cumprir, no dia que o juízo acontecer, diz aqui o Senhor que esse restante, esse remanescente, será coroa de glória, será então honrado, porque terá o Senhor como coroa sobre suas cabeças. Porque estão ainda hoje não contaminados com o resto da contaminação que atinge a todo o povo em sua volta. A palavra de Deus começa com uma promessa para estes que são o remanescente. Que nós hoje devemos ansiar por ser assim. Não nos contaminando com a maioria, mas nos guardando como um remanescente. Para nós, então, vale o que está escrito: teremos por coroa o Senhor. Esta será a nossa honra, guardarmos o Senhor e a sua palavra. E veja o que diz o verso 6, continuando o profeta: será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e a fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Diz também que Deus será espírito de justiça e fortaleza para esses que se colocam na posição deste remanescente, dispostos a lutar, dispostos a apontar até o erro, se for preciso, mostrando o que devem fazer aqueles que querem servir a Deus com integridade. Deus está aqui afirmando que Deus será para estes também justiça e fortaleza. Não é isso que nós dizemos? O Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha fortaleza. Mas isto se torna verdade no momento em que você não se contamina com tudo que está acontecendo ao seu redor. É para estes que a palavra de Deus está fazendo essa promessa. Não adianta eu dizer o Senhor é minha justiça e minha fortaleza, se eu me contamino com os demais, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. É para estes que esta palavra está sendo ministrada. Mas veja o detalhe importante e que é um alerta para nós. Versículo 7. Mas também estes do remanescente, cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, não são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundícia. Veja o alerta que Deus está fazendo.
que até esses remanescentes, se não se mantiverem firmes e fiéis a Deus, correm o risco de se enebriar como os demais, de se embriagar, de também ficarem por aí cambaleantes, hesitantes, sem a firmeza e a convicção que é necessária. O povo de Deus, irmãos, precisa de firmeza e de convicção, porque senão também vamos acabar como os demais, cambaleantes, hesitantes, por causa, diz Deus, da bebida forte. Entenda essa bebida aqui, não apenas como o álcool, mas com tudo aquilo que afasta o nosso coração de Deus, com tudo aquilo que contamina a nossa vida e que nos faz andar hesitantes e cambaleantes nesse mundo. Veja, o alerta é que mesmo dentre estes remanescentes, alguns, desta forma, também se afastaram do Senhor, porque não guardaram, não observaram o real perigo que estava à sua volta. Então, é uma palavra de alerta também para estes que podem acabar tropeçando por causa da contaminação do ambiente em que vivemos. Veja, a Bíblia diz que nós, irmãos, é que temos que contaminar o ambiente, no bom sentido, e não o ambiente nos contaminar. Veja, não é o ambiente que vai me influenciar, mas sou eu, como cristão, que devo influenciar o ambiente à minha volta. Mas quando isso não acontece, mesmo eu, parte do remanescente, acabo tropeçando, acabo me contaminando, acabo me embriagando, e então caindo como os demais. É este o alerta que está nos dando o Senhor nesse texto. No versículo 9, Isaías continua dizendo: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Ele pergunta. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Ele pergunta: quem receberia o conhecimento do Senhor? Quem teria entendimento daquilo que o Senhor está dizendo? E ele pergunta: será as crianças, os desmamados? Será que é para eles? De certa forma, indiretamente, esta é a resposta. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, de modo nenhum veremos o reino dos céus. Mas crianças na malícia, é o que o Senhor está dizendo. Crianças desprovidas da maldade, mas que recebem com avidez a palavra de Deus. Esses sim vão ouvir e vão entender aquilo que o Senhor deseja. Crianças no sentido de pureza, a pureza que ainda encontramos numa criança. Somos nós que temos esta pureza que ainda podemos entender aquilo que Deus está falando. Porque quando a impureza nos contamina, também perdemos completamente o entendimento. E assim o profeta Isaías começa a falar a esse povo. No versículo 10, ele continua dizendo: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Qual a diferença entre o remanescente e o resto do povo de Deus? Isaías mostra aqui qual o sentido disso. Para muitos, estar em Cristo, ser da igreja, ser de Jesus, é apenas um conjunto de regras e de preceitos, como era naquele tempo ao povo de Israel. Israel se contentava com os seus princípios, com suas regras, com seus preceitos. Para eles, a palavra de Deus era apenas um conjunto de regras, apenas um conjunto de leis, de pode, não pode, pode isso, não pode aquilo, preceitos sobre preceitos, regras e mais regras, que, no entanto, não foi suficiente para livrá-los da desobediência e para livrá-los da perdição que viria a seguir. Então, amados, se não nos tornarmos como criança, jamais vamos entender a palavra de Deus. Vamos continuar olhando para a Bíblia apenas como um livro de regras e preceitos, apenas como regulamentos, ao invés de entendê-la como palavra de Deus, de um pai que ensina ao seu filho,
porque o ama e quer o melhor para ele. Regras e preceitos não significam que aquele que estabeleceu as regras me ama. Quando você entra num clube, você encontra regras e preceitos. Quando você entra num ambiente qualquer, numa sociedade, em qualquer lugar, você vai encontrar regras e preceitos. Não necessariamente porque alguém te ama. A palavra de Deus é muito mais do que regras e preceitos. Mas aquelas pessoas não entendiam isso. E por causa disso, elas sofreram grande ruína. E aqui diz o verso 11 exatamente isso. Pelo que, já que vocês só veem a minha palavra como regras e preceitos, o que ele diz? Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. O que Deus está afirmando aqui? Que o juízo viria sobre esse povo. E qual a causa do juízo? Exatamente a falta de entendimento da sua palavra. Entender a sua palavra apenas como um conjunto de regras e preceitos. Esta é a causa, o juízo virá sobre vocês, está dizendo o Senhor. De que forma? Por língua estranha falará o Senhor a este povo. Do que Deus está falando? Das línguas estranhas que a Bíblia menciona? Ele está falando dos assírios, que falavam uma língua que o povo de Israel não entendia. E seriam eles que dominariam sobre esse povo, porque tomariam aquele povo e os fariam de escravos. Por língua estranha, então eles ouviriam o juízo de Deus sobre eles. Não quiseram ouvir Deus na sua própria língua. Não quiseram ouvir Deus na sua própria palavra. Consideraram a palavra de Deus apenas um conjunto de regras e preceitos. Então Deus diz, agora vocês vão ouvir o meu juízo, através de uma língua estranha que vocês nunca ouviram antes. Através de um povo em que estarão agora dominando e subjugando cada um de vocês. E veja, comentando esse texto, o apóstolo Paulo, ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ler, ele está se referindo a esse texto. E aí ele vai fazer uma analogia com as línguas estranhas da igreja. E ele diz em 1 Coríntios 14, 21 e 22, na lei está escrito, em Isaías, no texto que lemos, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, nem debaixo do juízo me ouvirão. E aí continua ele no verso 22 dizendo, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia é para você que crê. Porque na profecia, Deus anuncia o que é melhor para você. Deus anuncia a verdade para você. Não são as línguas para você, mas sim a profecia para você. Embora Deus nos dê o dom de línguas, na verdade, quando Ele fala conosco, não fala em línguas, mas fala em profecia. Para que você ouça a palavra de Deus e seja transformado por ela. Israel não ouviu a palavra de Deus pela profecia de Isaías e de tantos outros profetas. Por isso, aconteceu o que aconteceu. E então, por línguas estranhas, Deus falou como juízo àquele povo e começa aqui a descrição do que aconteceriam com eles. E por quê? Versículo 12, versículo 13, diz assim, ao qual ele disse, voltando lá a Isaías 28, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será, mais uma vez, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que não caiam, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Deus está dizendo que aquele povo trocou o descanso que Deus estava oferecendo, pelos seus próprios preceitos e regras, e por causa disso ficaram presos por isto mesmo, pelos próprios preceitos que eles próprios inventaram.
Veja que já no Antigo Testamento, irmãos, engana-se quem pensa que o Antigo Testamento é diferente do Novo. Não é. Deus é o mesmo, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. A graça e a verdade são as mesmas, irmãos. Os princípios de Deus são os mesmos. Deus não mudou. Deus não era de um jeito no Antigo Testamento e virou outro. Veja, já no Antigo Testamento, Deus oferece descanso. Mas descanso que não foi entendido pelas pessoas. Achavam eles que o descanso era apenas o sábado. Eu guardo o sábado para o Senhor. O Senhor está oferecendo descanso ao seu povo já no Antigo Testamento. Mas as pessoas não querem descanso. Elas querem preceito sobre preceito, regra sobre regra e mais regra. E Deus diz, então porque vocês recusam o meu descanso, vocês ficarão enlaçados e presos por estas próprias regras que vocês inventaram. Veja como isso, trazendo para o contexto da igreja hoje, é importante. Por que é importante? Porque muitos de nós não ouvem a palavra de Deus. Muitos de nós não dão ouvidos ao Senhor, mas gostam de dar ouvidos a homens, com suas regras e regras, com suas doutrinas e doutrinas, com seus preceitos e preceitos, e ficam presos por estas coisas. Ao passo que Deus quer te dar liberdade, mas você não quer, você prefere a prisão de uma doutrina humana, você prefere o aprisionamento, e pior, isso vai te levando cada vez mais para longe de Deus, porque você deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz dos homens. Assim o povo de Israel caminhou e assim aquele povo chegou à ruína. A história foi contada para que a gente não caia no mesmo erro, irmãos. Mas, infelizmente, muitos de nós estão caindo no mesmo erro. E como termina o versículo 13 dizendo, ficam presos pelos seus próprios conceitos, presos pelos seus próprios preceitos e regras. Deus então traz a solução pelo profeta Isaías. Simplesmente no versículo 14, qual a solução proposta por Deus? Ouvi, pois, o que, irmãos? A palavra do Senhor. Homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Ele disse, ouçam a palavra de Deus. É a palavra, é o ouvir a palavra que vai libertar a gente, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Ouça a palavra de Deus, porque ao ouvir a palavra de Deus, você se tornará livre. Você não será escravo de homens com doutrinas estranhas. Você não será escravo de preceitos e regras inventadas pelos homens, mas você dará ouvidos à palavra de Deus. Esta é a solução. Veja, pelo que diz Isaías, o povo estava assim porque havia também uma liderança corrompida acima desse povo. Porque o versículo 14 está dizendo, ouça a palavra, homens escarnecedores que fazem o quê? Dominais sobre este povo. Hoje a igreja do Senhor, irmãos, tem alguns homens escarnecedores dominando sobre ela, sobre a igreja de Jesus. E pessoas estão se deixando dominar por homens e não por Deus, irmãos. Mas a solução ainda é a mesma. Ouça a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz a verdade, que traz o entendimento, que abre os nossos olhos. É a palavra que precisamos ouvir para não cairmos nas mãos dos escarnecedores que querem dominar sobre nós. Porque eu disse no início que esse texto é um texto que pode ser contextualizado para a igreja atual. Porque a igreja atual tem vivido essa realidade. É muita gente largando de Deus, seguindo os homens, seguindo as doutrinas humanas, deixando os princípios de Deus, esquecendo do descanso, colocando uns sobre os outros, regra sobre regra, preceito mais preceito. E será que ninguém vê isso? Por que não vê? Porque não olham para a palavra de Deus. A solução do profeta é sempre essa, ouvir a palavra do Senhor. Se você ouvisse mais a palavra e menos os homens, talvez você fosse mais livre, talvez você tivesse mais liberdade e mais comunhão com o teu Deus. Então, amados,
o que vem a seguir através de Isaías é a justiça, é a punição, é a maldição que se estabelecerá sobre esse povo que se recusa a ouvir a voz de Deus e que prefere ficar com os preceitos e regras dos homens. Versículo 15. Deus diz assim: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Eu não sei se você entendeu bem o que está escrito aqui. Deus disse: a solução é ouvir minha palavra. Agora, longe de Deus, a maldição é certa. Quando você não ouve a palavra de Deus, você ouve os homens, as doutrinas humanas. E aí você fica refém de tudo aquilo que te ensinarem. O que Israel vivia naquele momento e que foi causa da sua destruição, se chamava feitiçaria, idolatria. Era isso que aquele povo vivia. Pensa bem na gravidade disso. Um povo que foi ensinado a ter um único Deus. Um povo que teve experiências com um único Deus. Agora é um povo idólatra, é um povo de muitos deuses, é um povo de feitiçaria. O que o versículo 15 diz é que aquele povo, por orientação de homens iníquos que lideravam sobre ele, fez aliança com a morte. Eu não sei quantos aqui já fizeram aliança com a morte, mas pode ter sido a realidade de alguns irmãos nossos que hoje estão em Cristo, mas que no passado já fizeram aliança com a morte. Deixa eu explicar melhor. Você já foi na macumba? Já foi? E aí fez lá um trabalho que o cara falou para você assim: olha, com esse trabalho você está com o corpo fechado. Já fez isso? É essa aliança com a morte que esse texto está se referindo. Como eles tinham esta aliança com a morte, eles achavam que o mal não chegaria até eles, porque o que a pessoa quer é proteção. Não é isso? Da onde vem a superstição? A superstição vem da necessidade de proteção. Por que uma pessoa bota uma fitinha do Senhor, não sei de que, no braço? Porque ela quer a proteção que aquilo pode lhe trazer. Ela quer que bala perdida não chegue nela, ela quer que assalto não aconteça com ela, que os seus familiares vão bem, que os seus bens não sejam roubados. É isso ou não é que a pessoa quer? E o povo de Deus, que deveria ter com Deus uma aliança e viver na dependência de Deus, na verdade tinha feito aliança com a morte. E porque fizeram aliança com a morte, dizem assim: quando passar o dilúvio do açoite, quando vier o castigo, ele não chegará a nós. Por quê? Porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos escondemos. Fiz uma aliança, estou com o corpo fechado. Nada de ruim vai acontecer comigo, porque eu acredito na minha superstição. É aquilo que aquele povo estava dizendo. Achavam eles que estavam imunes a tudo isso. Mas isso é apenas mais uma maldição sobre a vida deles. Mais uma evidência de quanto eles estavam longe de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existem na igreja de Jesus pessoas supersticiosas. Talvez não tenham aliança com a morte, não vão na macumba, mas vão no pai de santo evangélico. Vai no pai de santo, leva do mesmo jeito. Ele pega você, só não dá uma baforada de charuto na tua cara, mas ele faz a mesma coisa. E a pessoa vai para a campanha, vai para a novena, para a trezena, porque ela quer proteção. Ela não quer que nenhum mal lhe aconteça, então ela faz um negócio com Deus. Ela faz alguma atitude espiritual religiosa no afã, na esperança de que ela seja livre do mal. E tem um líder que ensina para ela o caminho das pedras, o que ela deve fazer, qual a simpatia que ela deve praticar para que nenhum mal lhe ocorra. Na verdade, isso se torna numa maldição ainda pior. Porque ao invés de você ter um relacionamento com Deus, que não é baseado em regras e regras, preceitos e preceitos, você tem um relacionamento com o Senhor, que é baseado no descanso, como ele diz aqui. E aí você então teria com ele bênção sem medida, mas não, você quer a proteção, você quer a mandinga, você quer a solução fácil.
E é o que acontece, maldição sobre maldição. E essa era a situação que aquele povo estava vivendo. Porque ao invés de confiar em Deus, nós confiamos em superstições, nós confiamos em regras e atos e ações que fazemos para que aquilo se traduza em alguma proteção para nós. E hoje o povo de Deus está, nem sei se posso chamar de povo de Deus as pessoas que fazem isso, mas tem o nome de povo de Deus. E estão levando os sabonetes ungidos para casa, estão levando as rosas, estão levando o sal grosso, estão levando isso e aquilo outro, na expectativa de que o açoite não venha sobre eles. Maldição sobre maldição. Mas o Senhor, Ele é o único que pode nos libertar de tudo isso. Nos libertar dessa religião, irmãos, dessa religiosidade maligna que quer se instalar sobre a vida de muitos de nós. O versículo 16 continua Deus dizendo por Isaías: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião o quê? Uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua da justiça, o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, as águas arrastarão o esconderijo. O que o Senhor está dizendo? A solução Ele mesmo vai dar. E Ele já deu, irmãos. A solução Deus já deu, nós é que nos esquecemos dela. Qual a solução? A pedra que foi fundamentada, a pedra que foi colocada. Você sabe de quem Deus está falando aqui no Antigo Testamento? Deus está falando de Jesus. Abra comigo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo 4 ao 6. Está escrito pelo apóstolo Pedro: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Ele cita o texto que lemos. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê, de modo algum será envergonhado. Pedro está citando o Antigo Testamento no texto que lemos. Mas o contexto do texto Pedro não diz. O contexto nós vimos aqui. Aqui se refere. Porque Deus disse isso. Porque Deus estabeleceu que colocaria essa pedra. Por causa da contaminação em que vivia o seu povo, por causa da prostituição em que vivia o seu povo, se contaminando com feitiçaria, com idolatria, com relacionamentos iníquos, com todo tipo de aliança. Assim vivia aquele povo e por isso Deus disse: estabelecerei essa pedra. Veja, Jesus foi tanto uma solução para nós quanto para os judeus, irmãos. Jesus é a resposta de todas as profecias bíblicas. Jesus é a resposta para todas as necessidades do homem. E o que diz o texto no versículo que lemos lá em Isaías, é que essa pedra seria assentada e quem crê, o versículo Isaías diz, não foge. O apóstolo Pedro, citando, disse um pouco diferente, mas com o mesmo significado. Ele disse, quem crê não será envergonhado. Porque o que foge é envergonhado, mas quem crê não foge, quem crê não é envergonhado, quem crê permanece firme. Irmãos, esta é a solução, é Jesus, o descanso de Deus, sabia disso? Ele é o descanso de Deus, nunca foi o sábado, irmãos, o descanso é Jesus. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é o meu descanso.
É a pedra que foi assentada por Deus e quem nele crê não é envergonhado, não foge, não sente medo, não deve, não teme. É disso que Deus está falando. De uma vida de paz, de descanso, de liberdade, não de uma religiosidade furada, que é só regra sobre regra, preceito sobre preceito, que a gente pode obedecer maquinalmente, sem entender. Mas um dia, mesmo aquele que obedece assim, vai desobedecer. Porque ele obedece o que não entende. Irmãos, Deus sempre que nos manda fazer alguma coisa, nos explica o porquê. Porque é importante entender para obedecer. Embora não seja requisito, porque eu tenho que obedecer independente de entender ou não, mas Deus é tão bom que Ele me explica, Ele me dá o sentido, Ele me dá o motivo pelo qual eu devo obedecer. Mas não às doutrinas dos homens, não aos preceitos dos homens, regra sobre regra, preceito sobre preceito, nada disso serve. O descanso é deixado de lado. A pedra angular fundamental é suprimida. Então não descansam. E porque não descansam, vivem enganados por esses preceitos. O destino deles é terrível, segundo nos diz o Senhor. Mas, irmãos, aqueles que permanecem na maldição, a palavra de Deus diz, na maldição morrerão. Versículo 18 e versículo 19 diz, a vossa aliança com a morte, Deus está lembrando a eles, será anulada. Ou seja, a morte não vai proteger vocês. O vosso acordo com além não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Aquela segurança que você achava que tinha nos seus patuais e acordos, ela será aniquilada. E quando o dilúvio passar, ele vai te pegar. E todas as vezes que passar, vos arrebatará. Porque assim passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, será puro terror, só ouvir tal notícia. Olha o juízo de Deus manifesto. Agora eu te pergunto, Deus é mau? Deus quer juízo? Deus quer maltratar? Não. Deus dá descanso. Mas eu não quero o descanso de Deus. Eu quero os preceitos dos homens. Eu quero as regras humanas. Eu quero me esconder na religiosidade ao invés de descansar em Cristo. Eu quero me esconder guardando princípios, pegando objetos para minha proteção, ao invés de ficar com Cristo. Então, irmãos, o juízo é certo e o juízo é verdadeiro. E o juízo é justo acima de tudo. Porque todo juízo de Deus é justo. E o que vai acontecer como consequência é o que nós já temos visto hoje em dia. Eu sempre falo aqui à igreja a respeito da paz. Não sei se você já reparou isso. Quando a gente ora, eu sempre falo da paz. Por quê, irmãos? Porque Jesus nos deu a paz. Ele não disse isso? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a que dá o mundo, não a que dá o homem. Então eu acredito que um cristão, ele tem que ter paz. Ele tem problemas, ele tem tribulações, no mundo passais por aflições, Jesus disse, mas ele tem que ter paz. Mas o que tira a paz é essa falta de descanso no Senhor. É esta religiosidade vazia, cheia de superstições, cheias de regras e preceitos inventados por pessoas que para nada servem a não ser tirar a paz. Nós temos visto hoje, irmãos, igrejas e mais igrejas nesse Brasil afora, em que a vida cristã se tornou um inferno dentro dessas igrejas. São lugares onde só há espaço para julgamentos, para fofocas, para intrigas, em nome de Cristo, o que é pior. E por isso o povo já está vivendo a inquietação na qual termina a profecia de Isaías. Isaías, no versículo 20, ele diz assim, porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Você já parou para pensar nessa profecia de Isaías?
O que ele está falando? Cama curta, cobertor estreito. O que é isso, gente? Você já tentou deitar numa cama curta? Você já tentou se cobrir com um cobertor estreito? Já passou por essa experiência? Eu que sou alto já passei algumas vezes isso. Algumas camas de anão, né? Me botaram para deitar nela. E aí, como é que fica? Se botar a cabeça, o pé fica de fora. Se botar o pé, a cabeça não entra, né? Como é que fica essa história? E o cobertor, quando é curto, irmãos? Você já passou no frio e se cobre, mas puxa para a cabeça, o pé fica de fora, puxa para o pé, a cabeça fica de fora. Qual a imagem que Isaías está passando para a gente? É de paz? É de inquietação? É de nervoso? É de angústia? É de impaciência? É de uma vida sem descanso? Cama é lugar de descanso, mas a cama é curta. Cobertor, o conforto, o aconchego, mas ele também não é suficiente. Veja, enquanto Deus está oferecendo paz, enquanto Deus está oferecendo descanso, você está aí nessa cama curta, nesse cobertor que não serve, vivendo essa inquietação, um cobertor estreito e uma cama curta. Assim estão vivendo muitas pessoas que dizem até que são cristãs, que estão até numa igreja, que estão louvando, buscando, dando dízimo, dando oferta, mas vivendo numa cama curta e num cobertor estreito. Irmãos, a palavra de Deus está aqui para o nosso alerta. A nossa situação como cristãos não pode ser a da cama curta e do cobertor estreito. Não é essa inquietação que Deus tem para a tua vida. A tua vida tem que ser baseada com uma palavra lá no final do Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Essa tem que ser a realidade do cristão, irmãos. Por quê? Não temos problemas? Temos sim, mas temos Deus, então descansamos no Senhor. O meu descanso é o Senhor, nele eu deito e durmo. Nele eu recupero as minhas forças, a minha energia. Não é no trabalho de nenhum pastor de santo, não, irmãos. É no Senhor que você recupera as suas forças. É no Senhor que você terá o descanso. Não é seguindo regras e preceitos, fazendo campanhas e campanhas para ganhar alguma coisa. Porque Deus não troca nada com ninguém. Para eu trocar alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa que a pessoa esteja precisando. E o meu Deus não precisa de nada. Então eu não posso trocar nada com Ele, irmãos. Tudo que Ele me dá é uma via de mão única, só Ele que me dá. O que eu posso dar a Ele é crer nele, é isso que eu posso dar a Ele, só isso. E descansar porque creio. É o que está faltando para muitos de nós, descansar no Senhor. Como sempre, a Bíblia nos oferece bênção ou maldição. É a gente que escolhe. Tão perto da bênção, muita gente escolhe a maldição. Para encerrar, eu quero ler Romanos capítulo 5, que essa é a nossa condição agora em Cristo. Vamos ler até o versículo 11 e vamos encerrar a mensagem. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a sem tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação me traz paz. Jesus me deu tudo isso. Jesus deu tudo isso a você. Viva na paz do Senhor, irmão. Não viva debaixo de preceitos sobre preceitos, regras sobre guerra. Viva com Deus um relacionamento de paz, de amor e de descanso. Viva de modo que tua consciência não te acuse. Viva livre, porque foi para a liberdade que Deus nos chamou. Não para alianças escusas, não para idolatria, nem para feitiçaria, mas para um relacionamento